Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. Muito bem. Muito boa tarde, estou chegando agora também para participar da nossa cobertura especial da TV Santa Maria das eleições 2020. Mais uma vez, então, muito boa tarde, obrigado por você que está nos assistindo, acompanhando nossos debates. Quem debate e tem voz é o povo. Mande seu comentário ou pergunta para os nossos debatedores. Nosso WhatsApp é o 55999671505. Ou ainda você nos acompanha ao vivo no canal 19 da NET, pelo nosso site santamaria.tv.br ou pelas nossas redes sociais. Facebook, Televisão Santa Maria, o nosso Instagram, @TV Santa Maria, no YouTube, TV Santa Maria SM Produtora. A partir de agora nós vamos falar sobre cultura, vamos ter um debate sobre cultura. A nossa mediação será pelo Candinho, Antônio Cândido Ribeiro, nosso querido amigo, parceiro aqui do canal 19, advogado e escritor. Vamos ter também a participação da nossa grande professora e também especializada, grande artista, Marília Chartuni, diretora do nosso Museu de Artes de Santa Maria, o Adalberto Scaio, do grupo de teatro Os Lendários, e a Aline Zuz, que é do Conselho Municipal de Política e Cultura. Então teremos esse papo para vocês todos aí, com essa participação, você está acompanhando inclusive aí na nossa tela, a mediação aí do Candinho. Candinho, boa tarde. Prazer de revê-lo. Boa tarde, Marion. Coisa aí. boa, saudoso desse estúdio e da possibilidade de a gente conversar e debater temas de interesse da comunidade santamarense, especialmente esse que me é tão caro, que diz respeito à cultura. Os convidados, debatedores já anunciados pelo Marion são extremamente qualificados e representam de maneira absolutamente fidedigna a realidade cultural de Santa Maria, que é variada, que é múltipla, que é rica e que precisa de incentivo tanto do poder público quanto da iniciativa privada para que possam vicejar e se afirmar os bons projetos e os bons artistas que nós temos em todos os segmentos da área cultural em Santa Maria. A gente sempre, quaisquer debates que se façam, se volta àquela questão, mas Santa Maria é realmente a cidade cultura? Ou é chamada cidade cultura apenas porque tem lá uma lei dos anos 60 do século passado estabelecendo esse dístico para a cidade? Não, acho que nós somos cidade cultura por isso, talvez, que na época isso tinha muito mais a ver com educação do que com cultura nesse sentido em que nós nos estamos referindo, mas hoje não há nenhuma dúvida, qualquer segmento que nós formos examinar, nós vamos encontrar uma produção de absoluta qualificação, seja do ponto de vista da produção, seja do ponto de vista da execução, seja do ponto de vista
da realização de espetáculos, da produção. No caso, nós temos o Adalberto representando a área do teatro, seja do ponto de vista das artes plásticas, da literatura, do cinema, em todas as áreas. Todos os segmentos culturais Santa Maria produzem muito. E eu pergunto para vocês, meus queridos, o que nós precisamos fazer, o que Santa Maria precisa fazer para que nós possamos alavancar ainda mais esse processo de produção cultural na cidade, de tal maneira que nós possamos nos tornar efetivamente uma referência da região central, pelo menos do estado, do ponto de vista da produção cultural. Vou conversar com a Marília em atenção ao fato de que ela foi secretária de Município da Cultura e tem uma bagagem extraordinária e certamente vai introduzir o assunto de maneira adequada. Tudo bem, meu amor? Muito Saudade. obrigada pelo convite. Obrigada, Marion, toda a equipe aqui. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante para a cidade. Santa Maria realmente é cidade cultura. A gente fala por números, mas também pelas evidências. Nós temos aqui uma das poucas cidades que temos o Sistema Municipal de Cultura, que é vinculado ao Sistema Nacional de Cultura. Esse sistema nós temos os 5 pilares, que é a Secretaria, o Conselho de Políticas Culturais, que ela é presidente. Nós temos a conferência, fizemos várias, o plano, o fundo. Então, são 5 pilares necessários e a gente, com essa aprovação de todos esses pilares, nós podemos acessar recursos federais através, principalmente agora na pandemia, que surgiu a lei Aldir Blanc, várias leis que a gente pôde realmente agora, Santa Maria, uma das primeiras cidades a receber o recurso da lei, em que a gente pode, realmente já foi depositado, todos os projetos que foram aprovados já estão recebendo, os projetos serão executados no próximo ano. Mas, a princípio, Santa Maria, você que foi presidente do Conselho Municipal de Cultura, sabe a enormidade de segmentos que nós temos. Tanto na parte que eu estou dentro do Museu de Arte Santa Maria, mas nós temos aqui 16 instituições museológicas. Nós temos orquestra sinfônica, vários grupos de teatro, muitos mesmo, na música de garagem, bandas de garagem, música de todos os estilos, né? Nós temos muitas bandas, muita música clássica. Então, só bandas de rock, Maria, havia 200 há um tempo atrás na cidade. Exatamente, né? E punk, que é pouco falado, um segmento também que é pouco conhecido, o hip hop, né? Então nós temos aqui todos os segmentos, você sabe que trabalha com eles, então a gente pode dizer que realmente Santa Maria é a cidade cultura e o que nós precisamos fazer é exatamente aquilo que está dentro do plano, né? Formação de plateia, cuidar dos nossos equipamentos, trazer públicos diferenciados, fazer capacitação para que as pessoas, os empreendedores culturais, os produtores possam acessar esses recursos, porque também existe muita dificuldade em acessá-los, porque não tem a formação dentro da própria universidade, por exemplo, formação, porque é uma cadeia produtiva local e que às vezes não sabe como produzir para conseguir desenvolver a sua cultura, a sua arte, né? Então, eu acho que cada um aqui tem uma contribuição bacana para falar sobre isso e o que nós queremos realmente é que Santa Maria progrida e conserve esse título de cidade cultura, que nós temos muito orgulho. Muito bem. Adalberto e Aline, pelo menos nos programas aqui da TV Santa Maria, que eu faço a mediação há bastante tempo, não vinha, mas a ideia é de que nós tenhamos o máximo de informalidade possível, né? E que nos manifestemos independentemente de se inscrever, né? De pedir uma parte e tal, né? E se quiserem fazer algum tipo de observação durante a fala do outro, não há problema nenhum. Exatamente. Né? Porque aí fica, né? Para quebrar até uma cama dinâmica. Pontos, né? Algumas questões que sejam importantes para participar do debate. Né? Vamos deixar o cavalheiro por último e vamos ver com a Aline,
Que é presidente do atual Conselho Municipal de Políticas Culturais, é isso? Isso, né? Conselho Municipal de Política Cultural. Política Cultural sem S. No nosso tempo, no meu tempo, era Conselho Municipal de Cultura simplesmente. Né? Isso. Mas e aí, Aline, o que tu me dizes? Essa experiência desde a formação da constituição desse novo organismo, até o papel que ele pode exercer no auxílio a essa aspiração que é coletiva de que a gente faça as coisas acontecerem em Santa Maria? Bom, eu entrei justamente na troca, eu ainda participei de avaliação na gestão em que a Marília estava na secretaria, no último ano de Conselho Municipal de Cultura, e entrei como suplente na primeira gestão do Conselho atual, agora como titular e então como presidente do Conselho. E nessa caminhada que eu fiz, por que eu trago esse percurso? Porque a gente vai crescendo tanto a compreensão que a gente tem, porque enquanto a formiguinha operária, a gente tem uma visão. E quando a gente passa à frente a responder por um segmento inteiro, quando a gente começa a estudar a fundo a política cultural, o que demanda tudo isso, é um aprendizado a cada dia. Então eu não posso dizer que eu sou detentora de todo o conhecimento, mas eu posso dizer que eu venho me esforçando para entender o que podemos e o que devemos fazer a cada dia. E nesses dias que eu venho aprendendo, ao longo deste caminho, eu construí uma teoria, digamos assim, de que nós precisamos comprar o título. Por que comprar o título? Porque nós temos um título de Cidade e Cultura, e até que ponto nós, tanto quem está no governo, os políticos que nos representam, quanto a própria comunidade e o próprio nicho cultural, o quanto nós acreditamos que nós somos a Cidade e Cultura e que nós representamos a Cidade e Cultura. Sim, nós temos um número vasto. Hoje nós temos pelo censo mais de 600 artistas cadastrados, mas se nós temos só de bandas, 200 bandas, é impossível que nós tenhamos 600 artistas. Muito mais. Nós temos uma cadeia produtiva cultural imensa. Mas e por que essas pessoas não se cadastraram? Não estão no censo da cultura como se percebendo como artistas? Então, talvez o nosso equívoco, quando se fala em cidade e cultura, venha da raiz. Eu me percebo como integrante da cadeia cultural a partir por exemplo, o meu segmento é tradição e folclore, eu venho de CTGs. Eu integro CTGs, nós fazemos parte da cultura, nós construímos cultura todos os dias. E nós nos percebemos como integrantes, como artistas? Não. Nós não nos percebemos, nós devemos ter em Santa Maria mais de 3.000 credenciados só em CTGs. Mais de 3.000. E onde estão essas pessoas que não estão lá como censo da cultura? Porque elas não se acreditam como integrante da cultura. E aí isso vai gerando uma bola de neve que passa pela aceitação, pela percepção, pela construção do conhecimento, por se sentir talvez capaz de se vender como artista, porque como que eu vou fazer um projeto onde eu tenho que convencer uma comissão avaliadora, né, de que o meu trabalho é bom, o meu trabalho vale a pena ser pago, se eu não consigo acreditar que eu faço parte da cadeia? Eu percebo que o erro vem da raiz, e vem da raiz de ambos os lados. Precisa sim, sempre, de mais incentivo, de evolução, de crescimento, de investimento em formação, de regulamentação do sistema municipal de cultura, precisa de destinação de verba fixa para o Fundo Municipal da Cultura, precisa que, se possível, num momento utópico dos meus sonhos, que isso possa ser crescente, que a gente comece com um valor pequeno e conforme a gente puder crescer, tanto na proliferação de projetos quanto no aporte que vai ser destinado, mas é dos dois lados. Eu vejo que o problema vem dos dois lados, as pessoas se perceberem e a gestão conseguir investir
e comprar esse título de nós somos a cidade cultura. Porque sim, faz diferença quando um governante olha e diz aqui é a cidade cultura e nós investimos em cultura. Tem que deixar de ser simplesmente um epíteto, né? E se transformar. Agora chegou a vez do cavalheiro, né? Adalberto, o seguinte, eu estou pensando em trazer mais para o chão, terra a terra aqui. Vamos falar mais objetivamente, para dar uma quebrada na parte mais, digamos assim, teórica da coisa, e vamos falar mais objetivamente do teu segmento, que é o teatro. Vai falar do teu grupo, que é um grupo novo, dos teus anseios, das aspirações dos grupos de teatro de Santa Maria, como essas coisas funcionaram durante a pandemia, o que se pode fazer, como é que o poder público pode ajudar, como é que a iniciativa privada pode investir na produção teatral. Conte-nos as tuas experiências e os teus sonhos, em primeiro por lugar, favor. Boa tarde à bancada, boa tarde a quem nos acompanha pela TV e pelas plataformas. Bom, Candinho, eu acho que eu vou lançar 3 provocações, que é o mote de eu estar aqui hoje, que me lançaram essa semana. E as 3, a primeira é: o Brasil tem uma dívida com a arte, que vai dentro daquilo que eu falo sempre, de que a gente tem, claro, que pensar, mas o século XXI requer um local, que é agir localmente e pensar globalmente. E a gente, apesar de ser Santa Maria, apesar de ser interior do Rio Grande do Sul, interior do Brasil, a gente é Brasil ainda. Já dizia Tolstói, se tu queres ser universal, canta a tua aldeia, né? A tua aldeia. Então a gente tem que trazer isso. Esse é um dos primeiros anseios. A segunda provocação é: não é fácil ser artista e trabalhar com cultura no Brasil. São todas as provocações que eu recebi essa semana. E a última é a cultura da cultura, que entra muito, que fecha com essa fala da Aline, porque é o seguinte, eu acho que a gente precisa de um caminho do meio nisso tudo. E o que é um caminho do meio? É um caminho de um pensar coletivo. Eu acho que a gente fica muito no âmbito do poder público é culpado, aquele segmento não fez isso, é muita burocratização, mas a gente não tem um todo da comunidade, formação de público, formação de plateia. A comunidade é muito omissa ainda. Nós temos peças maravilhosas de teatro gratuitas, né? Só citando o TUI, por exemplo. Ano passado, em agosto, teve uma peça gratuita, meia dúzia de gato pingado. Desculpa usar um clichê, um chavão, um lugar comum, chulo, mas vão assistir. Então, assim, as pessoas reclamam muito, né? Eu não estou passando a mão em cima do setor público, não. Acho que o setor público no Brasil tem uma dívida, sim, que é o primeiro mote, tem, mas o empresariado brasileiro ainda precisa criar uma cultura de vir também, de dar, de participar, de se doar. O público não consumir só cultura de massa, entender o diferencial do teatro, o que o teatro tem a oferecer, entender as diferentes linguagens, e essa é uma cultura, é um paradigma que nós precisamos quebrar. Então, o teu pedido de sair da parte teórica e burocrática, eu acho que a minha provocação começa aí, né? Nós, de uma vez por todas, botarmos o bloco na rua, né? E fazer um serviço coletivo. E aí envolve toda a sociedade. Aí envolve teatro de rua. O artista de rua hoje está sofrendo censura, é esquecido. A censura no Brasil atual para o teatro, por quê? Porque o artista de rua, ele não tem essa plataforma, essas plataformas que a Aline puxou, né? Essas casas, né? Ele não se reconhece, e para piorar, muitas vezes o artista de rua, ele é o corpo, é arte. A arte está no corpo dele, e é visto com preconceito hoje. Estão se fechando cada vez mais, ele é um público invisível, o artista de rua. A periferia, como trazer? Um discurso que eu escuto muito no Brasil, e que eu acho que Santa Maria não é diferente, mas a gente não vai levar a periferia para o teatro porque eles não sabem se portar. É um discurso que é recorrente. Eu já trabalhei com periferia, com 15 anos trabalhei. Mas a gente não pode levar no museu porque não sabe se portar. Está na hora da gente levar o museu para a periferia. Está na hora da gente levar o teatro para a periferia. Né? Desculpa? Inverter o papel. Essa é a tua provocação.
Vamos sair da teoria. Está tudo muito bonito, tem teatro no centro da cidade. O Teatro Municipal de São Paulo, por onde eu andei nesses 15 anos, ele tem todas as segundas-feiras, até antes da pandemia, todas as segundas-feiras ele é aberto com peças maravilhosas, peças com atores internacionais, de graça para o público. Eu tenho um amigo que mora na periferia de São Paulo e vai, e assiste toda segunda-feira. É interessante porque se tu examinares, a nossa realidade, Santa Maria, né? Meninos e meninas que nasceram e moram, por exemplo, na Coab Tancredo Neves, ou em outros bairros mais afastados do centro, boa parte deles sequer conhece o centro da cidade. Sequer conhece o centro da cidade. Porque esses bairros mais organizados, mais bem estruturados, têm vida própria, né? Então é preciso, me parece, que a gente, quem faz cultura, saia dessa bolha que a gente construiu, até talvez involuntariamente, e vá lá, né? Eu tenho experiências assim extraordinárias de participação em eventos, porque a minha área é literatura, em escolas, graças a um esforço sensacional, extraordinário, que eu não canso nunca de elogiar, dos professores de português de todas as escolas, municipais e estaduais, né? Eles fazem um esforço para desenvolver o gosto pela leitura. E aí a Feira do Livro, o que se criou num determinado momento? Uma Feira do Livro infantil acoplada, né? Quer dizer, com uma programação à tarde toda direcionada às crianças. Começar a formar leitores, que é cada vez mais difícil. Talvez seja mais difícil formar leitores hoje do que formar espectadores no teatro, né? Porque a concorrência é pesada, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, tem que agir, né? Tem que sair dessa bolha e tentar, pelo menos tentar, né? Porque os projetos, desculpa só para comentar, as leis de incentivo à cultura, que eles realmente fazem esse trabalho. Por exemplo, o Teatro 3 de Maio, ele recebe inúmeras peças infantis, inclusive em janeiro, que é um mês que as crianças não têm o que fazer, são peças também que são apresentadas de graça, são projetos, e toda a comunidade de toda a periferia, escolas, eles têm acesso porque os professores trazem, né? Então, quando se tem a oportunidade, por exemplo, em janeiro, fevereiro é muito difícil ter criança na escola, né? Então, eles não têm acesso, mas o teatro recebe uma quantidade de projetos infantis através realmente da Lei de Incentivo à Cultura, que são destinados a essa classe que não tem acesso, que não conhece o centro, mas conhece o teatro. Então, vêm os pais, às vezes com peças infantis, ou então os próprios cursos de dança, de todas as escolas, eles trazem os familiares que nunca entraram no teatro e vêm. A própria Feira do Livro, né? A Secretaria de Educação traz as crianças de toda a periferia para participar da Feira do Livro, dos projetos. Então, assim, Santa Maria, nós temos ali na Coab Tancredo Neves mesmo, uma sala, uma casinha que foi construída para se fazer uma pequena biblioteca, uma sala de leitura. Então, isso ainda está aguardando, assim, projeto, porque nós já conseguimos, à época, um mobiliário, mas não conseguimos professores. Então, é um trabalho feito com a Secretaria de Educação, e a própria Biblioteca Pública recebe muitas escolas com os projetos também da Lei de Incentivo à Cultura, né? Tanto que Santa Maria tem, assim, se você contar mesmo, assim, o número de crianças e pessoas que são beneficiadas é muito grande. A gente tinha... O que eu digo, desculpa, Maria, mas o que eu digo, eu acho que isso deve ser ampliado para os anos vindouros, num caminho contrário, num caminho inverso. Acho que está na hora de começarmos a pegar toda essa cultura e invadir a periferia. Invadir, não trazer para o centro, né, como vem sendo feito, e ficar com o projeto da biblioteca. Não, vamos pegar e vamos invadir todos os bairros periféricos. Eu era só para fazer mediação, né, Aline? Mas o nosso amigo, acho que é amigo de todos nós, Orlando Fonseca, quando foi secretário de Município da Cultura,
tinha um projeto sensacional no sentido de levar a cultura para os bairros. Né? Mas, como sempre, esbarrou na falta de recursos. E na não continuidade, Isso, que é a cultura da cultura, Da né? cultura, Que é a cultura de não continuar, porque o outro fez, né? Eu não Vamos lá, Aline. Complementando a Marília e tentando fazer uma resposta, se assim pode se dizer, do que a gente está tentando fazer de ampliar esse sentido, é que na Lei de Incentivo à Cultura, na LIC, os projetos que não são de realização na periferia, eles precisam apresentar uma contrapartida na periferia, né? Nas regiões. Então, eles precisam levar de alguma forma, através de ações, para essas zonas periféricas, atividades culturais. E além desse, a gente teve o ano passado o edital de apoio à cultura, onde era obrigatório que a contrapartida fosse realizada nas regiões periféricas. A gente teve o edital da LAB, né, Lei Aldir Blanc, que também necessitaram apresentar atividades de ação na periferia, e não só ação na periferia. Dentro da LAB a gente também já conseguiu colocar pontuação extra para aqueles que têm acessibilidade cultural. Então eu acho que aos pouquinhos a gente vem tentando forçar, talvez, sim, uma palavra ruim, é bem isso aí, mas forçar que se dê um passinho a mais. Provocar. Então, provocar, fica melhor, obrigada, fica melhor do que dizer forçar. Instigar. Provocar, instigar, que sempre se dê um passinho a mais. Então, a gente tinha a LIC que tinha que trazer contrapartidas, viemos com um edital que tinha que ter ações de periferia, agora viemos com um edital que veio com ações de periferia e acessibilidade cultural. Eu sou meio utópica, eu acredito que a gente vai conseguir melhorar cada vez um pouquinho mais. Eu vou pela mesma vertente, eu sou já me chamaram de utópico, né? E sonhador. Se eu não fosse só louco, se não sonhar, é o primeiro, não é louco, o primeiro passo de concretização. Só um louco começa um projeto teatral em meio à pandemia, com duas pessoas fazendo e tentando botar o bloco na rua e tentando instigar. Mas o que eu noto é uma apatia de todos os setores. Eu não sei se é por causa da pandemia ou se é por causa da época em que vivemos, da questão econômica do país. Mas está difícil instigar a sociedade, a todos nós fazermos esse trabalho, desburocratizar e desteorizar. Um né, conjunto disso tudo, Adalberto, eu acho, né? Quer dizer, desses fatores todos contribuem para esse estado de letargia, de apatia que tu referiste. A minha própria colega de trabalho, ela me diz, mas tu é louco, tu é completamente louco, Adalberto, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, eu vou pela vertente. E me disseram, essa tua utopia não me interessa, a gente precisa, porque a gente precisa viver, e a arte é vida. Arte é vida, cultura vida, transformação. É vida e transformação. Se a gente não acreditar, não tiver alguém que acredite que possa ser melhor, todos mantemos a repetição. Candinho, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Faça-o! Adalberto, prestei muita atenção no que tu estava falando. Como é que tu pensa em construir essa questão de, digamos assim, de levar a arte até lá as comunidades que necessitam? Nós já tínhamos, o que nos atrapalhou, infelizmente, tem que chover no molhado, e o velho clichê, a pandemia. Em março, a gente desenvolveu um projeto para as escolas, de teatro, para as escolas, que envolve as lendas, né, para todas as escolas privadas, públicas, municipais e estaduais, que começasse em Santa Maria e, à medida do andamento do projeto, se estender para a região central do estado. E a gente terminou de escrever o projeto. Eu cheguei em Santa Maria dia 1º de março, terminamos de escrever o projeto dia 14 e fechou tudo. Estourou. Exatamente na hora que... Então, assim, a gente já tinha, a gente pretendia. Formiguinha, passarinho que vai lá pagar... Ou botar mais fogo no incêndio. Acho que nós somos o passarinho contrário, que vai botar mais fogo nesse incêndio, porque esse incêndio o incêndio da cultura. Porque como me permite entrar um pouquinho aqui também, né? Que tá muito bacana, eu gosto muito da cultura, a Marília sabe também. Assim, além de vocês levar a própria arte para as periferias, digamos assim, na periferia também tem muito artista que pode ser inserido nesse contexto, né? Essa proposta, desde o início, desde a provocação do Candinho, da questão de desteorizar, vem ao encontro, é essa a proposta. Todas as mãos unidas, todos trabalhando unidos num sentido coletivo.
falta muito, é da nossa cultura brasileira a falta de um espírito coletivo. O meu umbigo e a minha bolha estão prazerosos, estão confortáveis na zona de conforto, maravilha. O resto que se dane. Mas nós temos instituições que cuidam muito também bem disso, que eu acho que o SESC, o próprio Festival Santa Maria Sesc Circo, ele não ficou só no centro da cidade, ele levou para todas as escolas da periferia apresentações importantíssimas, e eu acho que isso aí ele criou também, a ideia de criar uma escola de circo em Santa Maria, também motivou tantas crianças a seguirem esse caminho, né, da trabalhar com o corpo, trabalhar com essa arte do cinema, do teatro e da música, também porque eu acho que o teatro e o circo estão muito próximos também, né? Então eu acho que essa parte aí, a gente tem que entender que no momento em que as escolas também estão fechadas, que as crianças têm que trabalhar online, tudo dificultou também. Eu acho que qualquer projeto hoje que a gente pensa em fazer, ele engloba aproximação, engloba, né, reunião de muitas pessoas, isso tudo dificulta. Se a gente não pode fazer através da internet, complica, o né? acesso também complicado. É muito ruim. Falasse no incêndio da cultura, né? Eu inevitavelmente lembrei do encerramento de um poema de um poeta turco chamado Nazım Hikmet, que diz o seguinte: se eu não me queimo, se tu não te queimas, se nós não nos queimamos, como haveríamos de produzir um incêndio que iluminará o futuro da humanidade? Acho que é por aí, né? Candinho, me permite aqui também, né? A gente está equacionando os tempos aí. Temos aí uns 5 minutinhos para fazer esse Já? Pois é. Que horror! Mas quem sabe a gente daqui já projetamos algumas coisas mais interessantes, né? É tanta saudade que para mim passaram-se apenas 10 minutos só. aí, né? Acho que alguém acelerou o relógio. Acelerou o relógio, né? Foi um boicote. Não. O nosso tempo. Tava muito... Mas assim, algumas coisas, vamos tentar então nesses 5 minutos objetivar. Falasse lá na questão do cadastramento dos agentes culturais, dos artistas da cidade, falasse em 600, né? E aí nós referisse inclusive o fato de que só de bandas de rock nós teríamos 200. Eu fico vendo na área da literatura, nas feiras do livro, nas feiras de livro normais, há cerca de 100 autores locais que lançam livros, quer dizer, evidentemente algumas coletâneas, em grupo, mas se tu pegares individualmente os autores, beira 100, se não ultrapassar. Quer dizer, então só nós teríamos a metade desses 600, né? Quer dizer, realmente está faltando alguma coisa para que esses fazedores de cultura se disponham a se cadastrar, né? Quer dizer, de repente, não sei se encerrou o prazo. Eu sei que, por exemplo, o Orlando, no grupo que nós participamos, nos instigou a fazer isso, eu não fiz, eu sou um devedor, né? Então, mas assim, agora deve faltar 4 minutos, vamos lá, 1 minuto e meio para cada um, para mais ou menos tentar concluir alguma coisa. Só ainda para encerrar, depois que nós tínhamos falado a respeito da questão do investimento do particular, do privado, dos empresários em cultura. A Feira do Livro, que é, na minha maneira de ver, o maior evento cultural da cidade, aqui em Santa Maria, conta mais ou menos com a seguinte proporção do ponto de vista dos recursos necessários ao seu funcionamento normal. 80% provém dos recursos públicos e 20% de recursos particulares. Se tu pegares a Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, claro que é uma outra realidade econômica, mas lá nós temos 80% dos recursos provém do setor privado e 20% do setor público. E nós estamos falando agora, vou falar um pouquinho só do museu rapidinho, porque o Museu de Arte Santa Maria abriu as portas também para bom que nós tivéssemos museus que abrissem nos finais de semana, em períodos normais, né? Nós abrimos sábado de manhã, só não temos visitação. Não, se tu falássemos dos museus todos que há na cidade, né? Claro. Nossa, seria maravilhoso. Ontem à noite mesmo eu levei uma pessoa no teatro porque ela queria conhecer uma exposição de um artista que doou para o teatro. Então, assim, ela é uma turista.
A gente tem no museu, a gente abriu as portas para que a comunidade visitasse o museu, tanto virtualmente quanto presencialmente, em alguns horários, né? Então a gente está fazendo essa aproximação entre a comunidade e os artistas e o museu, tentando fazer, inclusive através da associação, porque o museu não pode comercializar, mas a associação criou um mercado de arte que dá assim a possibilidade dos artistas venderem pequenas obras, um pouco em benefício do museu e um pouco para o artista. Então eu acho que a capacitação, a tal de formação de plateia, é um mercado de arte que a gente tem que implantar na cidade, porque o artista, às vezes que sai da universidade, ele não sabe aonde começar, então se torna às vezes vai para a parte da docência, faz concurso, porque ele não sabe viver da arte dele. Então é isso que falta em Santa Maria também, essa coisa da questão da economia criativa, saber que é uma cadeia produtiva, que ela valoriza o moldureiro, valoriza o produtor que faz, a pessoa que compra, o arquiteto. Então tudo isso é importante, nós precisamos instigar, incentivar essa cadeia produtiva e a economia criativa. Muito bem. Adalberto, vou deixar a presidente... Não, por favor, a presidente vai encerrar. Vai encerrar. A presidente vai encerrar. Esse ano não está sendo fácil para ninguém, acho que a gente está todo mundo se privando de alguma coisa, o ano das privações, né? E em setembro desse ano a minha família passou por uma coisa pessoal muito difícil e eu desesperado, foi uma tragédia, foi uma coisa muito complicada e eu fui procurar uma psicóloga, cheguei lá assim, o que eu faço numa situação dessa? Eu me mato? E ela me olhou para mim e disse assim, Adalberto, depois que eu concluí toda a minha fala, que não foi só isso, eu estou resumindo, né? Ela me olhou e disse assim, Adalberto, eu vejo tanto potencial em ti. Né? Então eu há 20 anos, eu fui embora de Santa Maria, voltei, né? E eu não tenho visto propostas contundentes que coloquem cultura e educação no topo. Não tenho visto. Então eu concluo dizendo assim, uma outra provocação, Santa Maria, eu vejo tanto potencial em ti. Eu acho que a gente pode fazer, eu acho que as propostas estão lançadas, do nosso lado dos artistas, tem muita gente produzindo, mas não vamos, a gente criou desde 2013 para cá, 2012, 2013, o Brasil criou uma cultura dos números. É porque é números aqui, leis daqui, números aqui. Mantenham a linha da provocação do Candinho, desburocratizar, desteorizar, e nós artistas estamos aí para botar o bloco na rua, e para trabalhar esse potencial, onde cultura e educação estejam no topo das propostas. E não lá no finalzinho com um rabete, com uma rabiola, toda enrolada, que não se sabe o que diz e para que veio. É isso. Aline. Algumas questões. Censo da cultura. Acredito relançarmos, digamos assim, fazer uma reabertura de cadastramento para 2021. Agora... pelo somatório de questões, não é um momento, as pessoas não estão atentas e nem prestarão atenção, passará despercebido uma divulgação. Então, nós precisamos encontrar o momento oportuno para divulgar um recadastramento, abrir novamente para quem não participou das 2 primeiras vezes que nós lançamos. E eu vejo a ausência de tantos artistas dentro desse censo com dois porquês. Que é o porquê daqueles que não se percebem como necessidade de se cadastrar por não viverem exclusivamente da cultura, mas não viver exclusivamente não significa que ele não contribui, não faça parte dessa cadeia. E a segunda é o ponto cego da coxia, onde a gente não percebe como cadeia produtiva da cultura quem está escondido atrás. Não é só o ator que é o fazedor da cultura. É o roteirista, é o maquiador, é a costureira que fez a roupa, é o iluminador, é o técnico de som, é a pessoa que limpa o palco porque precisa de cuidado para não danificar os aparelhos. Não pode ser qualquer pessoa para cuidar e para tratar das pequenas coisas. Então, toda aquela imensidão que está escondida atrás das coxias não se percebe como parte integrante. E isso é uma grande falha aos meus olhos, particularmente, porque a cultura não pode existir
sem a assessoria e o trabalho desempenhado de todas essas pessoas. Muito bem, perfeito, né? Quantas pessoas envolvidas? Sim. A produção do IBGE, pesquisa de 2018, são 5 milhões e 600 mil pessoas, todo esse total aí, e não movimenta nem 2% do PIB. Isso é uma tristeza. Imagina, né, Candinho, também vocês aí, que é um grande potencial. E é uma indústria, né, certamente fomenta muito a economia. Isso, né, economistas da USP dizem, e do IBGE dizem que a cultura poderia salvar a nossa economia. Eles afirmam isso. Está registrado isso. Se tivéssemos duas palavras que tu usasse, educação e cultura, né? Sem educação e sem cultura nós vamos continuar sendo um país terceiro mundista, macaqueando, né? Produzindo commodities e dependendo de quem constrói verdadeiramente a possibilidade de crescimento, de progresso, de desenvolvimento. Muito obrigado, queridos, muito obrigado, Marília, Aline, Adalberto, foi sensacional, pena que o tempo foi curto, ele já nos concedeu mais uns minutinhos. Né? Marion, querido, foi muito bom. Eu também agradeço, né? Ótimo. Lembrando a todos os nossos telespectadores, né? Eu até não falei na abertura que a gente está mantendo aí o distanciamento, né? Todos os protocolos de segurança, né? Mas foi muito interessante e realmente muito produtivo, Candinho, esse debate. Assim, eu sei que o tempo foi pouco, porque hoje a gente vai trazer vários segmentos hoje, né? Então nós vamos seguir até com um longo tempo hoje debatendo sobre vários assuntos. No próximo bloco, inclusive, nós teremos o empreendedorismo em segmentos diversos. Então, agradeço aqui, né? Lembrando que o pessoal que está nos assistindo pode nos assistir além do canal 19 da NET, pelas nossas redes sociais. Né? Você pode participar conosco através do YouTube, também da nossa página no Facebook, no Instagram. Então, nós temos vários canais para você ficar nos acompanhando. Nós encerramos esse debate. Eu agradeço ao Candinho, né, que tivemos a participação aqui da Marília Chartuni, do MASM, o Adalberto Scaio, que é do Grupo de Teatros Lendários, e também a Aline Zuzzi, que é do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, nossos agradecimentos, Candinho, mais uma vez, carinho especial por ter a tua companhia aí sempre agradável, Marília, todos vocês aí. Esperamos que o 2021, né, que a gente consiga realmente colocar os nossos projetos todos, colocar o nosso bloco na rua, né? Isso aí, valeu. A gente vai para um pequeno intervalo. Condinho, o teu agradecimento final. Bom, muito obrigado aos nossos amigos que nos assistem, que nos prestigiam. Obrigado mais uma vez aos debatedores, obrigado à TV pelo permitir. Digamos assim, esse espaço durante as eleições é tradicional já. Não é a primeira vez que acontece, que a gente vem aqui para debater. Inclusive, provavelmente eu volto depois por ocasião da apuração e tal. Tá bom? Um abraço para todos, muitíssimo obrigado. Legal. A gente vai então para um pequeno intervalo. Como eu falei anteriormente, a gente vai voltar na sequência com novos convidados, com outros temas que nós estaremos debatendo. TV Santa Maria, canal 19, cobertura das eleições 2020. Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região.
Mega Café. Assistência técnica e insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.